Sabe, uma coisa que sempre me intrigou é como é que histórias tão simples, contadas, nossa, há milênios, ainda podem ter tanto poder, tanta chave para uma transformação pessoal, espiritual, hoje em dia. É uma ótima pergunta, né? E toca direto no ponto do que a gente vai conversar hoje. Exato. Hoje a gente vai explorar um pouco o livro Parábolas de Jesus, da Ellen G. White. E a ideia aqui não é só reler as parábolas que muitos já conhecem. Não mesmo. É mais analisar a perspectiva que a White traz, sabe? Tentar entender por que esse jeito de Jesus ensinar com histórias foi tão genial e como as ideias dela sobre isso ainda fazem sentido para nós. Bom, vamos tentar desvendar isso um pouco. Perfeito. E antes de mais nada, acho super importante a gente situar um pouco os escritos da Ellen White, né? Para quem talvez não conheça tanto. Sim, por favor. Os textos dela, como esse livro, não são para substituir a Bíblia, de forma alguma. Funcionam mais como princípios inspirados, sabe? Como uma lente de aumento, talvez, para ajudar a gente a entender melhor a Bíblia e fortalecer a fé. Entendi. Uma ferramenta auxiliar, então. Isso. E um ponto crucial, a mensagem dela é universal. Não é só para um grupo específico, é para todo mundo que busca entendimento espiritual. Faz todo sentido deixar isso claro. E aí, o fascinante que você mencionou, a escolha de Jesus pelas parábolas. White argumenta que isso foi muito estratégico, não foi por acaso. Uhum. As parábolas tinham várias funções, né? Primeiro, simplificar verdades espirituais que eram complexas, usando o dia a dia das pessoas da época, coisas que elas entendiam. Tornar palpável, né? Exato. Segundo, criar memórias duradouras. Uma história marca muito mais que um conceito abstrato, concorda? Com certeza. A gente lembra de histórias. E terceiro, e talvez um mais profundo, era revelar significados aos poucos, sabe? Dependendo do quanto cada pessoa estava aberta, buscando, era quase um ensino personalizado. Nossa, personalizado. Isso é interessante. E ela dá exemplos, claro. A parábola do semeador, por exemplo. Como ela analisa essa? Ah, essa é clássica. E a leitura dela é muito provocativa. Porque geralmente a gente foca muito na semente, né? A palavra de Deus. Sim, o foco costuma ser esse. Mas a White vira um pouco o holofote. Ela diz, olha, o ponto principal aqui é a condição do solo, o nosso coração. Ah, Ela enfatiza muito a nossa responsabilidade ativa em preparar esse terreno interior. Isso joga a bola pra gente, né? Como é que a gente está cuidando do nosso solo? nossa, isso realmente muda a perspectiva. Tira um pouco o foco só do externo, da mensagem, e traz para nossa preparação interna. E tem outra, a pérola de grande preço. Essa também é bem conhecida. Sim. E é aqui que a análise dela fica, tipo assim, muito instigante. Porque ela vai além da ideia de só sacrificar tudo. Certo. Ela ilumina a capacidade de reconhecer o valor supremo. Aquilo que faz todo o resto parecer secundário, sabe? Quase como um conceito de custo de oportunidade espiritual. Custo de oportunidade. E explique isso um pouco mais. É tipo assim, o que a gente considera tão valioso que estamos dispostos a abrir mão de outras coisas, a reorientar nossas prioridades, nossos investimentos de tempo, de energia, de vida, por aquilo. O que é a nossa pérola? Uau! Isso é forte. Leva a uma reflexão bem profunda sobre valores pessoais. Não é só quem está perto ou quem é do nosso grupo. Uhum. Próximo se define pela compaixão ativa. É um desafio direto aos nossos preconceitos, às nossas barreiras. É um chamado para agir. Entendi. Ação concreta, não só sentimento. E a parábola dos talentos. Essa fala muito sobre responsabilidade, né? Como ela vê isso. Ah, essa é outra análise poderosa dela. A White reforça a ideia de que a responsabilidade é proporcional à capacidade que cada um recebeu. Não é todo mundo igual. Certo, justo. Mas, e aqui tem um alerta importante na leitura dela. Ela fala muito sobre o perigo do medo. O medo de falhar, de errar, que pode paralisar a gente. O talento enterrado. Exatamente. Segundo a interpretação dela, essa inação por medo pode ser até mais prejudicial do que tentar e falhar. São lições diretas sobre ética, sobre usar nossos dons, sobre ter coragem de agir. E essa aplicabilidade toda que você está falando, não fica só no pessoal, né? A gente consegue ver isso em outras áreas. Com certeza. Educadores podem tirar muito da pedagogia de Jesus, de ensinar com histórias. Líderes.
Nossa, insights sobre cultura de empresa, desenvolvimento de pessoas, famílias, para ensinar valores, empatia. Atravessa o tempo mesmo. É verdade. E isso me faz pensar, sabe? Pensando na nossa época agora, tanta informação rápida, superficial, tanta polarização. Sim. Qual é o lugar, qual é o poder que ainda existe numa comunicação que usa histórias? Histórias que querem conectar, fazer pensar, talvez transformar. Em vez de só informar, ou pior, dividir. É uma questão importante, eu acho. Nossa, é mesmo. Uma questão muito relevante. E acho que a leitura de parábolas de Jesus, especialmente com esse olhar da White, vira quase um convite, né? Um convite para a gente olhar para dentro e para fora. Exato. Um convite à autoanálise e à prática. É. Como será que esses princípios podem fazer sentido na vida de quem está ouvindo a gente agora? Que solos talvez precisem de um cuidado extra? Que pérolas de valor a gente está buscando de verdade? Perguntas essenciais. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Talvez seja buscar uma sabedoria que não fique só na teoria, né? Mas que vire decisão consciente, que melhore nossos relacionamentos, que dê um norte, um propósito mais claro para a vida. Uma sabedoria prática, vivida. Exatamente. Bom, esperamos que essa nossa conversa sobre parábolas de Jesus tenha sido inspiradora, tenha trazido alguma luz. Tomara que sim. E para quem gostou e quer mais explorações como esta, continuem com a gente aqui no Ellen Talks. Vocês nos encontram no Spotify, no YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e também no Castbox. Isso aí. E não esqueçam, né? Sigam o canal, curtam, avaliem, deixem seus comentários, compartilhem com quem vocês acham que pode gostar. Isso ajuda muito a gente a continuar. Ajuda mesmo. Então é isso por hoje. Até a próxima. Até a próxima.